as pesquisas foram mostrando que havia um alinhamento, digamos assim, ideológico dos professores com um determinado modelo de sociedade, com uma visão de mundo, com uma concepção de aprendizagem, uma concepção de sujeito. Então, esse professor, essa professora, ele é agenciado pelo princípio ético-político do reconhecimento da cultura corporal da comunidade. Ele é agenciado pelo princípio ético-político da articulação com o projeto político-pedagógico da escola. Ele é agenciado, né, para não ficar repetindo, pelo princípio da justiça curricular, da descolonização do currículo, da ancoragem social dos conhecimentos, do favorecimento da iniciação dos saberes docentes. Ou seja, ele, no momento que ele vai definir o tema, no momento que ele vai organizar as aulas, ele é, graças a essa visão de mundo, a essa visão de sociedade, essa relação que ele tem com as pessoas, ele é levado a agir de determinada maneira. Então, essa que é a ideia do princípio ético-político. Ele é agenciado, ele é influenciado. Então, por exemplo, como eu estou diante desse aparelho, falando com você, eu sou levado a usar um certo tom de voz, eu sou levado a me colocar de outra maneira. Se você estivesse aqui na sala do meu lado, eu seria levado a agir de outra maneira. Basicamente é isso. O programa Esporte e Sociedade é um projeto da Universidade de São Paulo que tem como objetivo formar um canal de análise social sobre esporte e interação com o público interessado nesse tema. O tema da entrevista de hoje é Educação Física Cultural. O entrevistado é o professor titular da Faculdade de Educação e pró-reitor da Universidade de São Paulo, Marcos Garcia Neira. O entrevistador é o professor da Universidade de Ribeirão Preto e pesquisador do GPESP da Universidade de São Paulo, Cristiano Strebe Ritt. Olá pessoal, este é o canal Esporte e Sociedade, parte do projeto Sociologia do Esporte ao Público, Universidade e Comunidade em Diálogo, promovido pelo grupo de pesquisa GPESP-RP, vinculado à EFERP-USP de Ribeirão Preto, e conta com o financiamento do Programa Unificado de Bolsas, o PUB-USP. Eu sou Cristiano Strebe Ritt, docente da Universidade de Ribeirão Preto, membro do GPESP e recém-concluinte do estágio de pós-doutorado aqui na EFERP. E irei conduzir agora a segunda parte da entrevista, que tem como tema a educação física cultural e que tem como convidado, para abordar essa temática, o professor Marcos Garcia Neira, licenciado em Educação Física e Pedagogia, que também possui os títulos de mestre e doutor em Educação. No momento, o professor Marcos Garcia Neira é professor titular da Universidade de São Paulo e atualmente exerce a função de pró-reitor de graduação, atuando também nos cursos de graduação e pós-graduação da universidade, além de coordenar o grupo de pesquisas em educação física escolar, o GPEF, da Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo. Fiquem agora com a segunda parte da entrevista. Muito interessante, professor. E voltando um pouquinho, né, para a relação das diferenças, né, tem um termo que eu gosto muito que você coloca em várias situações, inclusive em entrevistas anteriores, né, que é a filosofia da diferença. Como que a gente pode trabalhar esse termo, enfim, esse conceito, dentro da educação física, aí pensando também na diversidade, na pluralidade, né, dos contextos regionais, mas também pensando também nas crianças que têm necessidades, enfim, neurodivergências, que hoje estão presentes também nessa tentativa de inclusão mais ampla, né? Como você percebe essa relação da filosofia da diferença, que atua também nos conteúdos, temas, né, como foi colocado anteriormente, mas também nas diferenças relacionadas às questões da deficiência física? Tá. Eu vou traduzir, Cristiano, já que você falou, né, que esse termo aparece em alguns textos e nas videoaulas e no nosso trabalho, não só meu e do grupo, eu me sinto aqui representando o grupo, né, gente? Eu não sou dono da ideia, né? Então, acho que é importante traduzir isso, né, para a prática pedagógica, traduzir isso também de uma forma mais assim, suave para todas as pessoas. Então, historicamente, a escola perseguiu a produção do que a gente chama, agora no singular, da identidade, certo? Ou seja, e nesse campo teórico, no campo teórico da filosofia da diferença, quem ocupa o lugar da identidade? Aquela referência, né? O jeito socialmente, culturalmente estabelecido como o jeito correto de ser, de fazer, de pensar, de agir. Quando a gente pensa numa prática pedagógica inspirada na filosofia das diferenças, no pós-estruturalismo, a gente vai abrir o trabalho pedagógico para outras formas de pensar, dizer e fazer
as práticas corporais e também as pessoas que delas participam. Então, por exemplo, nós não pensamos em separar as pessoas com alguma deficiência para fazer um trabalho à parte, ou seja, e aí vou falar, Cristiano, obviamente eu estou te conhecendo, não sei qual é a sua trajetória, também não sei qual é o seu alinhamento teórico, etc, etc. Mas é impensável para alguém que trabalha nas pedagogias culturais entender educação física adaptada, porque educação física adaptada é um trabalho que você vai isolar as pessoas e não. Então, as salas de aula que nós temos são essas aí, com 2 crianças com deficiência, com 3 crianças com deficiência, com pessoas muito diferentes, e nós vamos pensar as aulas a partir da presença dessas pessoas. E nós vamos abrir a discussão e as produções corporais, etc., para que essas pessoas também façam sugestões, também façam ideias. Vou dar um exemplo bem simples. Eu gosto bastante de futebol, eu acompanho futebol, né? Acompanho futebol. Então, certamente, eu cheguei na aula, né? Recentemente, cheguei na sala de aula e tinha um garoto lá, né? Era uma turma do 2º ano, tinha um garoto lá com um time de futebol. Eu comecei a conversar sobre futebol, né, com ele, assim, e ele sabia, e a gente ficou lá, assim, né? Era uma quinta-feira, era logo depois do jogo da quarta-feira, era uma coisa assim, né? Assim, antes da aula, foi super legal. Chegou um garoto para mim e falou assim, Pro, você gosta de futebol? Eu falei assim, gosto muito. Ele falou assim, mas futebol não é uma coisa de Deus. Gente, eu achei o máximo quando ele disse isso. Por que eu achei o máximo? Porque é importante a presença dele na sala de aula para que aqueles outros garotos e garotas que gostam tanto de futebol soubessem, pensassem, conhecessem, interagissem com alguém que pensa diferente. E que ele percebesse que também, que ali onde ele está, havia outras crianças que pensavam diferente, entendeu? Ou seja, dizer para mim que futebol não é uma coisa de Deus, não me ofende, não me machuca, eu não quero convencer ninguém, mas que quando a gente estava jogando futebol, estava todo mundo jogando futebol. Até as pessoas que pensavam dessa maneira. E entender que o futebol que a gente está jogando no primeiro ano B pode ser diferente do futebol que a gente está jogando no primeiro ano C. Porque estão outras pessoas, outras regras. Então, tem uma criança que usa cadeira de rodas, tem uma criança que não enxerga. Bom, então como é que a gente vai fazer o futebol com essas crianças? Então, pensar numa pedagogia a favor das diferenças é pensar numa pedagogia que inclua estas crianças e que ninguém está falando, Cristiano, que isso é fácil, que é tranquilo. Fácil é trabalhar com a identidade, gente. Fácil é trabalhar quando você está com um grupo que foi sendo, né, excluído, que as pessoas foram sendo excluídas, é o grupo que todo mundo gosta, é o grupo que está tudo certinho. Quer ver uma coisa? Quando a gente trabalha, já que você tem experiência, quando a gente trabalha na escola com turma de treinamento, é suave, não é suave? Todo mundo que está ali é o que gosta, é o que foi até escolhido. Pô, aí é fácil, né, cara? Agora quero. Por isso que quando tem campeonato escolar, eu falo assim, não, mas para fazer isso, até quem não é professor de educação física sabe fazer. Selecionar os melhores e levar para jogar. Eu quero ver pegar os piores e levar para jogar. Aí eu quero ver, né? Então, se a gente pensar assim, olha, nós vamos fazer um campeonato de queimada, minha escola contra a escola do Cristiano, e a gente vai combinar, olha, Cristiano, é o seguinte, vai todo mundo, tudo bem? Vai todo mundo. Tá, então vamos combinar as regras? E aí as crianças podem sugerir, opinar, etc. Olha, vai poder defender com a mão, vai poder queimar a cabeça, se tiver de costas não pode queimar, sabe assim? Ou seja, a gente vai construir regras que sejam regras favoráveis para aquele grupo. Agora, que podem ser umas regras diferentes do 5º ano B, não tem problema. Então, esse tipo de dialogicidade, né, que caracteriza a pedagogia cultural, é que torna essa proposta inclusiva. Então, não é a imposição de um certo padrão de jogo. Agora, professor, você está tematizando o voleibol. O pessoal vai saber que voleibol não pode carregar? Claro que vai saber. Né? Não pode conduzir a bola? Claro que vai saber. Agora, se você está tematizando voleibol com o 7º ano, eles têm uma dificuldade danada de fazer o saque, gente, vamos sacar mais perto da rede? Certo? Ou seja, sabe, levar as crianças a entenderem que aquelas regras que estão lá no alto nível, elas são resultado de construções sociais que interessam aquele grupo, né? Perfeito. Professor, voltando agora um pouco na origem, né, de novo, da educação física cultural, né? Quais seriam os princípios, para a gente deixar bem organizado para o pessoal que está nos assistindo, né? Quais seriam os princípios ético-políticos que nortearam essa proposta? Ótimo. Então, deixa eu falar uma coisa sobre os princípios ético-políticos. Pô, já vi que você estudou, hein? Legal. Vou falar uma coisa sobre os princípios ético-políticos. Eu aqui vou dar o crédito
Nós, quando trabalhamos lá nas primeiras obras, os princípios ético-políticos, nós pensamos como princípios básicos, como princípios estruturantes, mas as pesquisas que foram sendo realizadas, e aí eu vou fazer um destaque para o trabalho do professor Pedro Boneto, que hoje é professor da Universidade de Pernambuco, com o trabalho do professor Arthur Miller, que hoje é professor da Faculdade SESI, né, colegas que, à época dos seus doutorados, estavam na escola e agora, depois, né, seguiram outras trajetórias, com muita contribuição. No momento que eles foram desenvolvendo as pesquisas deles, eles se deram conta que, peraí, a gente brigava lá nas reuniões do grupo, né? O princípio não é algo que é o pressuposto. O princípio é aquilo que influencia o professor. O princípio é aquilo que influencia a professora. Então, hoje nós temos um entendimento. E outro trabalho que eu preciso destacar é o trabalho do professor Flávio Nunes dos Santos Júnior, que no seu mestrado também trabalhou com essa questão, né? O que a gente precisa entender é que, Cristiano, não é qualquer pessoa que vai e coloca o currículo cultural em ação. E não é qualquer contexto que cabe essa proposta. Então, se a depender da escola, né, que eu estou trabalhando, a escola tem um outro projeto de formação de pessoas, não é esse projeto, é um outro projeto, e está tudo bem. Ela pode ter um outro projeto, né? Então, se a intenção dela é formar os executivos do século XXI, não tem que ter currículo cultural lá. Se ela quer formar, sabe, as celebridades do século XXI, não é o currículo cultural, vai fazer outra coisa que eu acho que é bem melhor. Então, a ideia as pesquisas foram mostrando que havia um alinhamento, digamos assim, ideológico dos professores com um determinado modelo de sociedade, com uma visão de mundo, com uma concepção de aprendizagem, uma concepção de sujeito. Então, esse professor, essa professora, ele é agenciado pelo princípio ético-político do reconhecimento da cultura corporal da comunidade. Ele é agenciado pelo princípio ético-político da articulação com o projeto político-pedagógico da escola. Ele é agenciado, né, para não ficar repetindo, pelo princípio da justiça curricular, da descolonização do currículo, da ancoragem social dos conhecimentos, do favorecimento da iniciação dos saberes docentes. Ou seja, ele, no momento que ele vai definir o tema, no momento que ele vai organizar as aulas, ele graças a essa visão de mundo, a essa visão de sociedade, essa relação que ele tem com as pessoas, ele é levado a agir de determinada maneira. Então, essa que é a ideia do princípio ético-político. Ele é agenciado, ele é influenciado. Então, por exemplo, como eu estou diante desse aparelho falando com você, eu sou levado a usar um certo tom de voz, eu sou levado a me colocar de outra maneira. Se você estivesse aqui na sala do meu lado, eu seria levado a agir de outra maneira. Basicamente é isso, né? Então, eu desempenho uma certa função na escola, então eu vou agir a partir de tudo aquilo que eu aprendi ao longo da minha vida, que significa aquela função. Por isso que é bem legal, vou dar um exemplo bem compreensível. Nós, professores, quando vamos assistir aula, quando nos tornamos alunos, nós não agimos como professores, nós somos agenciados pela condição de aluno, e nós nos comportamos igual aos seus alunos. Quando eu assisto palestra, eu zoo, tiro sarro, fico fazendo outra coisa, mandando mensagem, igual um aluno pode fazer. É claro que se eu estou como professor, eu estou agenciado por essa condição e me comporto, né, de acordo com aquela condição. Então, essa que é a ideia. As pesquisas foram mostrando que os professores e professoras que diziam que colocavam o currículo cultural em ação, eles tomavam certas atitudes, eles tomavam certas decisões e organizavam suas aulas de uma determinada maneira que valorizavam a ancoragem social dos conhecimentos, que diversificavam as práticas corporais, que valorizavam as práticas corporais de outros grupos sociais. E aí foi a essa constatação que a literatura foi chamando ancoragem social dos conhecimentos, justiça curricular, descolonização do currículo. Então, o princípio ético-político não é o que vem antes no sentido de ser a estrutura. Ele agencia, ele influencia o professor. Maravilha, professor. Enfim, para nós concluirmos aí o nosso papo, né? Enfim, depois de tantas contribuições riquíssimas, eu queria deixar esse espaço para que você fizesse com algumas considerações, com alguma pergunta que às vezes nós não fizemos, alguma relação que nós aqui não conseguimos estabelecer
com a educação físico-cultural, com a educação físico-escolar de uma maneira geral, com o currículo de educação física, que você queira deixar uma mensagem final aqui para os nossos assistentes. Enfim. Certo. Eu quero deixar duas coisas, né? Em primeiro lugar, a universidade cumpre o seu papel quando ela ajuda a entender a realidade e quando ela faz propostas, né? Quando ela desenvolve tecnologias, ela desenvolve no campo da educação alternativas, encaminhamentos, etc, etc. Mas nada disso é eterno e nada disso é a verdade, certo? Ou seja, até para ser fiel à literatura, né, que nos inspira, isso tudo que eu falei para vocês é uma posição temporária, é uma posição que neste momento nós estamos adotando. E ela pode vir a mudar se o cenário se transforma, se as ideias forem outras, se as pesquisas, tomando a ideia do princípio. Eu mostrei que os primeiros trabalhos da teoria curricular cultural da educação física operavam com a noção do princípio como estrutura base. E hoje os trabalhos atuais operam com a noção do princípio como agenciamento, que é diferente. Foi graças à pesquisa. Então a universidade vem cumprindo o seu papel quando ela dá apoio, quando ela dá referências, quando ela sugere, quando ela inspira professores e professoras a fazerem. Mas tem o outro lado que é fundamental, né? Então, eram duas mensagens. Gente, os professores e professoras precisam fazer as experiências deles, precisam sinalizar as fragilidades, precisam falar, olha, eu parti disso aqui, mas fui além disso aqui, eu percebi outras coisas, e eu continuo fazendo. Então, os professores e professoras em atuação, eles não podem se afastar daquilo que vem sendo produzido na área, né? Porque os colegas de outras profissões tentam fazer isso, né? Tentam fazer com que o seu trabalho seja o mais próximo possível do último estágio da ciência. Então, se a gente olha a produção científica sobre a prática pedagógica da educação física, a gente não pode tomar como referência a ciência do século XX para enfrentar os desafios do século XXI. Então, eu estou na condição de professor agora, Cristiano, não mais na educação básica, mas no ensino superior, como você. E eu vejo que, gente, eu sou professor no mesmo curso e na mesma instituição que eu estudei. Eu vou dizer assim, olha, o grupo é totalmente diferente. Os meus alunos hoje, eles são muito diferentes da pessoa que eu fui e dos meus colegas. Então, eu vou colocar uma coisa bem simples. Para entrar no curso de educação física, nós fazíamos prova prática, e só entrava quem sabia nadar, e era assim. E hoje nós temos pessoas com deficiência fazendo a licenciatura em educação física. Olha que legal, olha como a gente mudou. E aqui na Universidade de São Paulo, há 30 anos atrás, quase todos eram egressos da escola privada, e hoje nós temos mais que a metade dos nossos alunos são egressos da escola pública. Então, só para a gente pensar, né, isso muda demais, né, a ideia. A área mudou, é importante que os professores e professoras, não estou dizendo adotem o currículo cultural, porque seria contraditório, mas estou dizendo que desenvolvam práticas pedagógicas sintonizadas com a ciência e com as crianças que lá estão. Eu acho que essa que é a questão. E lembrar, né, todas as pessoas que isto aqui não é religião, isto aqui não é, né, dogma, eu acho que isto aqui precisa ser lido, ouvido, analisado com todas as ressalvas possíveis. E outras propostas são necessárias para que nós tenhamos embates, discussões e a gente saia, né? Porque é um pouco desanimador, né? Quando a gente reencontra o tempo inteiro a mesma coisa, né? E é legal saber quando professores estão fazendo coisas outras, desenvolvendo outras ideias, fazendo suas próprias experiências, né? E construindo práticas pedagógicas mais situadas, né? Então, que as pessoas, né, pelo Brasil afora, olhem para as escolas onde elas estão e pensem em pedagogias alinhadas àqueles contextos, né, promovendo aquelas pessoas que lá estão. Seria isso. Professor, muitíssimo obrigado pelo seu tempo, foi um prazer, uma honra para nós aqui tê-lo conosco nesse projeto e espero que nos encontremos em breve em outras situações. Muito obrigado. Presencialmente, de preferência. E mando um beijo, um abraço aí para todas as pessoas, que vocês aí, né, desfrutem desse projeto maravilhoso que vocês estão desenvolvendo de divulgação do conhecimento da área. Se você tem alguma sugestão de tema para a próxima entrevista, por favor, acesse o link do formulário na descrição do vídeo. Será um prazer contar com sua participação.